Esportes, oferecimento. A Prefeitura de Maceió entrou em campo. Agora o Alagoano 2024 é massa. De volta já com o segundo bloco aqui no canal Esportes, na sua TV Mar, canal 525 da NET Claro, também pelo portal GazetaWeb.com. Hoje é dia de Alagoas estrear também na Copa do Brasil com duas equipes jogando em casa, na cidade de Murici. O Murici joga contra o Confiança. O jogo acontece mais cedo, às 7h30 da noite. Já o Asa joga em casa, a partir de 8 da noite, diante do Internacional. A gente já falou aqui durante essa semana, a equipe do Murici vive um momento muito bom no campeonato estadual. Aliás, é uma coisa que se repete a cada temporada, né? O Murici fazendo boas campanhas no campeonato alagoano. Nesse caso específico, o alagoano é massa na temporada de 2024. Joga contra o Confiança, digamos que é um duelo de igualdade aí, eu considero assim. Eu concordo, porque são duas equipes aqui do Nordeste, não são tão distantes assim. E o Murici é uma equipe que sabe se moldar às adversidades. Ele não é favorito pelas questões de que o Confiança hoje é uma equipe com mais estrutura, Confiança disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. Claro que o Confiança está no mercado muito melhor do que o Murici, porque é de Aracaju, o Murici é do interior do estado. Então, assim, em termos de ferramentas, o Confiança tem mais. Só que o Murici tem um fator jogo, porque o Murici está jogando bem, o Murici tem uma equipe muito mais ajustada hoje. Confiança está passando por uma remontada desde o ano passado na Série C, trouxe um técnico novo, caiu na pré-Copa do Nordeste e ainda faz um campeonato sergipano tentando se firmar. O Murici não, o Murici hoje eu vejo uma equipe muito mais congruente e assim, você tem um fator casa que a gente sabe historicamente pro Murici pesa muito mesmo, e na Copa do Brasil também, porque na história o Murici só perdeu duas vezes jogando aqui em Murici, que foi uma vez para o Juventude e outra para o Cruzeiro, que é o maior campeão da Copa do Brasil. O fator do empate beneficiar o Confiança é o que mais me preocupa, porque pode jogar bem fechadinho lá atrás. O time já entra em campo vencendo, talvez ele não tenha essa ambição de partir para cima para vencer o jogo. Então isso acaba sendo perigoso para o Murici, mas o Murici tem peças de muita técnica, é um time muito experiente, tem jogadores assim muito acima do esperado. No banco de reservas tem também jogadores que demonstram uma evolução. O Sabiá é um cara que pode fazer a diferença. No time titular tem o Wanderson Felipe, que é um meio-campista que está jogando muita bola. A defesa do Murici também muito boa, com o Myron e o Marabá. Então, assim, o Murici tem motivos para estar muito otimista. Eu diria que é o mais otimista entre os dois alagoanos que jogam hoje. Mas o problema é esse fator do empate, para mim, é o principal empecilho hoje para o Murici. Sem sombra de dúvida, principalmente quando você joga com uma equipe que tem uma igualdade técnica, aí normalmente ela começa a se precaver um pouquinho para poder dificultar as ações do time adversário e, consequentemente, tentar arrancar um empate que lhe dá uma boa grana e também o avanço de fase. Mas se você olhar pelo que disse o nosso amigo Guilherme, de que a equipe do Confiança está na Série C do Campeonato Brasileiro. Rapaz, mas a equipe do Cruzeiro está na primeira divisão do Campeonato Brasileiro e foi eliminada da competição. Então isso pode acontecer, né? Como também a equipe do Curitiba, que é de Série B e acabou sendo também eliminada na primeira fase da Copa do Brasil. A gente tem um outro grande jogo também, na noite desta quarta-feira, envolvendo Alagoas, que é a partida do Asa contra o time do Internacional. Internacional que realizou seu último treino ontem pela manhã, ainda em Porto Alegre, à tarde viajou para Maceió, está aqui na capital alagoana e logo mais viaja para a cidade de Arapiraca. Vem com alguns desfalques importantes, mas não deixa de ser uma grande equipe e será um grande adversário para o Asa, né, Guilherme? Com certeza. E esse é o jogo do dia. Pelo menos ao meu ver, pelo menos para a gente aqui de Alagoas. É muito difícil esse jogo, muito, muito mesmo, porque o Internacional, além de ser uma equipe estrelada, é uma equipe que gastou muito nesse último mercado de transferências. O pessoal lá do Sul até fala que esse gasto do Internacional foi um pouco acima do orçamento. Trouxe Alário, manteve Valência, trouxe muitos jogadores do Internacional. E assim, é uma grande equipe do futebol brasileiro, é uma equipe campeã da Libertadores 2 vezes, campeã do mundo. E fora isso, hoje é um elenco muito forte, porque você tem o Alan Patrick em alto nível, o Maurício, que é um garoto da base que está jogando muita bola também. Tem problemas, claro, o Internacional no gol, que não vai ter o Rocher, que está machucado. Tem problema no ataque também, que o Valência não joga, ele é o principal jogador do time ao lado do Alan Patrick. Mas mesmo assim ainda é um Internacional muito forte e ainda joga pelo empate. Então é muito difícil para o Asa a partir de hoje, mas
Não é impossível. Você falou bem, o Souza tirou o Cruzeiro. E o Asa, historicamente, já demonstrou que é uma equipe que tem uma resiliência muito grande, principalmente em jogos decisivos. Já tirou o Coritiba, já tirou o Vitória, Ceará, ano passado quase tirou o Goiás. Então, assim, claro que... Já eliminou o Palmeiras. Eliminou o Palmeiras. Eu não sei se ele está essa semana em Arapiraca, mas a semana passada quem estava em Arapiraca foi o Vanderlei Luxemburgo, que era treinador do... Pois é, entendeu? Então você tem essa situação. Você tem no elenco do Asa o Júlio Viçosa, que já vestiu a camisa do Grêmio. Eu acredito que o Viçosa, não sei, acho que ele não será o titular hoje, até por conta da lesão dessa situação que ele vem sofrendo. Tem o Didira, que já passou pelo Atlético Mineiro, ou seja, um cara que tem bastante experiência. Jogou lá no Sul, no Avenida, o Feijão também. Essa provável escalação da equipe do Asa é o que ele tem de melhor hoje, né? Jogando inclusive ali com 3 zagueiros, né? É o que a gente mostrou ontem, inclusive. Então, assim, é um esquema com 3 zagueiros que pode parecer muito defensivo, mas o próprio Rodrigo Fonseca já mostrou que não. No jogo contra o CSA foi 3 zagueiros também, só que o Asa marcou em linha alta. Assustou, empurrou. Não deve fazer isso hoje contra o Internacional. Deve esperar um pouco mais, mas aí você tem 2 válvulas de escape nas laterais, que são Paulinho e Gabriel. E o Gabriel é um lateral esquerdo que apoia demais. É um bom jogador o Gabriel. Então, assim, o Asa tem suas armas. Não são tão poderosas quanto as armas do Internacional. É um Davi e Golias. Mas o Davi ganhou do Golias, hein? Então, dá para ter otimismo no Asa. E assim, vai ser um jogo duro, tem que entender o jogo. O fator campo pesa assim pro Asa, a torcida tem que apoiar muito. Nesse momento vai ser muito difícil, mas... Pesa a favor, né? É, tem que ficar confiante. A gente tem, inclusive, imagem lá de Arapiraca com o Rogério Nascimento, que fez uma matéria, inclusive, na manhã desta quarta-feira, e a gente passa a exibir a partir de agora no Canal Esportes. Já por aqui dentro do Estádio Municipal, acompanhando tudo isso aqui que você está vendo, o pessoal já deixando tudo pronto para daqui a pouco, a partir das 18 horas, os portões vão estar abertos para receber a torcida. São esperados aqui cerca de 6.700 torcedores. As informações passadas aqui pela administração de que cerca de 10% da capacidade ficou para o time do Internacional, cerca de 670 ingressos, e para a torcida do Asa disponibilizados aqui cerca de 6.000 ingressos. Essa é a capacidade total aqui do Estádio Municipal para esse jogo entre Asa e Internacional a partir das 8 horas da noite. A gente também tem mais informação. Se você não conseguiu garantir o seu ingresso ainda, não quis vir até aqui para garantir, a fila está grande. Você pode também garantir através das redes sociais do Asa, através do Instagram. Você entra no Instagram oficial do Asa, lá vai ter o link de compra e aí você vai garantir o seu ingresso. E aí a gente também teve informações, aqui ao lado vai ser a entrada da torcida do Internacional na rua Antônio Marroquino, que fica aqui nos fundos do Estádio Municipal. E pela frente vai ficar disponível aqui 10 entradas para a torcida do Asa. Lembrando mais uma vez, os portões vão estar abertos a partir das 18 horas. Então vem para cá. Se você não garantiu ainda o seu ingresso, está todo vapor aqui, a turma comprando e garantindo, porque vai ser casa cheia. É esperado aqui cerca de 6.700 torcedores aqui hoje, ou seja, estádio lotado para esse jogo pela Copa do Brasil entre Asa e Internacional. O Internacional vai jogar por um empate ou com a vitória. Já o time do Asa precisa pelo menos de um gol de diferença ou também 1-0, já garanta aí a classificação e vai colocar no bolso aí uma boa quantia em dinheiro. Tá aí então, imagens direto da cidade de Arapiraca, que a gente também tem até em fotos que recebeu do nosso amigo Everton Luiz, da Gazeta FM Arapiraca também, do torcedor fazendo fila para comprar ingresso. Enfim, a cidade está movimentada e incorporou mesmo a situação, a atmosfera da partida de hoje. E tem que ser, porque o Asa é uma equipe citadina, de Arapiraca principalmente, então ele tem que usar isso a seu favor. O Internacional não tem uma torcida tão grande aqui no Nordeste, não é um clube tão nacional assim, nem o Grêmio, que é a maior torcida do Sul, tem uma torcida tão grande fora do Rio Grande, mas assim, o Asa tem muitos valores para poder usar hoje à noite. E eu tenho que ficar otimista, porque a derrota, o Asa começa eliminado, infelizmente, mas a gente tem que estar otimista. O Asa já chegou muito bem para essa Copa do Brasil, infelizmente o ranking que colocou ele nessa situação, e resta agora torcer, mas dá para confiar no Asa hoje. Dá sim. E outra coisa, né? O Asa, nas últimas semanas, começou a respirar um ar mais tranquilo internamente, o que proporciona também, dentro de campo, mais tranquilidade para apresentar o seu futebol.
A equipe do CSA é quem segue se preparando para uma partida decisiva contra o CSE no próximo sábado. Inclusive o presidente da Federação Alagoana de Futebol, Felipe Feijó, fala daqui a pouco conosco aqui no canal Esportes, porque toda a rodada será realizada às 4 da tarde. O Warner Oliveira é quem traz notícias do Azulão. Fala, Warner. Mais um dia de atividades ontem lá no novo CT. E o torcedor do CSA fica na expectativa, vai contar com força máxima? Ó, só não vai participar desse jogo os goleiros que estão no departamento médico. Os outros jogadores treinaram normalmente, estão treinando. O próprio Jean Kleber, né, segundo algumas informações, teria que saído no último jogo com dores musculares, treinou normalmente. O Niltinho também treinou. O mesmo acontece com o lateral esquerdo. O Ricardo Senna passa a ser também uma das opções para o técnico Marcelo Cabo. Aliás, o Marcelo Cabo, comandante do time, vai falar na coletiva de imprensa desta quinta-feira também, lá no novo CT, né, quando as atividades aqui em Maceió poderão ter seu término, principalmente porque a logística do CSA para deslocamento para o Agreste Alagoano já pode acontecer na quinta-feira. Então o CSA pode realizar na quinta, último treino aqui, e ir para Arapiraca. Isso aí é certo, né? Já está definido, o CSA fica em Arapiraca. Só está faltando a confirmação que sai hoje, se o CSA viaja amanhã ou na sexta-feira para o jogo do próximo sábado contra a equipe do CSE. Jogo decisivo do CSA. Só a vitória interessa para que o time possa conseguir a classificação para a fase semifinal do Campeonato Alagoano. Tá falado? Tá, esse é o nosso Warner Oliveira trazendo notícia aqui no canal Esportes da sua TV Mar. Olha, ontem a gente teve a informação, inclusive trazida pelo próprio Warner, de que também membros do conselho da equipe do CSA estiveram lá no centro de treinamento. Isso é importante, porém também tem que ter cuidado para não ter também, de repente, uma atmosfera negativa. Porque, por exemplo, o presidente do CSA deu entrevista para o GE e acabou dizendo que não acredita na reação do CSA. E tudo que é feito pelo técnico de levantar a autoestima da rapaziada, de repente vai por água abaixo, né? Acaba no mesmo momento. E ficou uma quebra de discurso que é impressionante, porque o Marcelo Cabo elogia a diretoria pelo elenco. Aí o Rafael Tenório volta a criticar o elenco de novo. Então, fica meio difícil de entender. Contraditório, né? Olha, o CRB conheceu o seu adversário na Copa do Brasil para a segunda fase da competição. É que jogaram na noite da terça-feira o Atlético Clube, lá de Minas Gerais, jogou em casa, inclusive, contra o Volta Redonda. E acabou vencendo pelo placar de 1-0. A gente vai mostrar, inclusive, o gol do Atlético. E aí, com essa vitória, o Atlético será o adversário do CRB na segunda fase da Copa do Brasil. Portanto, o adversário já confirmado, você vendo aí o gol do Atlético. Enfim, eu acho que é o outro jogo que o CRB tem uma vantagem a respeito desse adversário. Com certeza. Ele tem a vantagem por ser um time mais estruturado hoje. O Atlético é um clube novo lá de Minas Gerais, mas é bom ficar ligado também. Nunca um excesso de confiança é meio prejudicial. É bom ficar ligado porque esse Atlético é um time enjoado. Fez bons jogos no Campeonato Mineiro, não deve classificar, mas fez bons jogos, principalmente contra os times mais fortes, Cruzeiro, América. Então, assim, é bom ficar com o olho aberto, não vai ser uma molezinha tão grande, não. A Juniele Rocha chega também no canal Esportes, trazendo notícias de CSA, de CRB. Vem pra telinha! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chegando com as informações de CRB e também CSA. O Galo hoje tem um jogo importantíssimo pela Copa do Nordeste. Partida válida pela 4ª rodada e o CRB vai receber a equipe do Bahia, do técnico Rogério Ceni. O jogo vai ser hoje à noite, às 21h30 no estádio Rei Pelé. E para essa partida, o técnico Daniel Paulista segue com algumas dúvidas, principalmente com relação ao jogador Simon, o zagueiro que teve problemas de saúde, foi desfalque nas últimas 2 partidas e segue como dúvida para o jogo de hoje. No mais, o técnico deve ter força máxima para esse jogo. Lembrando, às 21h30 no estádio Rei Pelé, o CRB vai enfrentar a equipe do Bahia. Já o CSA, que vai ter essa semana para poder trabalhar e definir a equipe que vai enfrentar o CSE no próximo sábado,
sábado, em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Alagoano. O CSA precisa vencer para poder se classificar para a próxima fase. E detalhe, se classificando, vai ter aí uma situação já diferente do ano passado, quando a equipe azulina ficou de fora dessa fase mata-mata do Campeonato Alagoano. Então, esses são os destaques que a gente tem sobre os principais times do nosso futebol CRB e também CSA. A gente volta amanhã e, claro, trazendo as informações desse jogaço que vai acontecer hoje à noite. Ok, a gente está encerrando esse segundo bloco de notícias aqui do canal Esportes. Para o terceiro bloco, a gente já tem o nosso convidado aqui, o Felipe Figueiredo, chegou daqui a pouco, a gente fala com ele aqui no canal Esportes, tá? Então, fique ligado porque a gente volta já. Você está assistindo Canal Esportes. Oferecimento: a Prefeitura de Maceió entrou em campo. Agora o Alagoano 2024 é massa.